Bem-vindo ao canal Informação Cristã. O nosso desejo é que você seja abençoado, e que se possível nos abençoe também, se inscrevendo, dando um like, e compartilhando com mais pessoas, para que essas mensagens alcancem o maior número de vidas. Ajude o canal Informação Cristã a crescer, para que o nosso trabalho alcance o nosso objetivo de evangelização. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Infelizmente, muitos lares em nossos dias têm se transformado em verdadeiros campos de batalha. Na verdade, o lar deve ser um lugar de refúgio. E é isso que estamos apresentando no Encontro com a Palavra. Fique atento a mais um estudo que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com vocês, Pastor Edson Bruno. É muito gratificante contar com a sua atenção para mais um encontro com a palavra. Estamos caminhando pelo que a Bíblia ensina sobre família e casamento. E no nosso último programa, quando o tempo acabou, estávamos refletindo um pouco sobre compatibilidade, depois de ter falado sobre comunicação. Vimos alguns textos bíblicos relacionados com compatibilidade, principalmente com a definição dos papéis do homem e da mulher no casamento. Aprofundamos-nos um pouco mais na questão, observamos que compatibilidade é mais do que a simples química que ocorre entre duas pessoas que se sentem atraídas e que o peso do relacionamento físico no casamento é apenas de 10%. Mas se for dada importância demasiada, o sexo pode corresponder a 90% do problema de um casal. O relacionamento sexual não é tudo no casamento e, portanto, a incompatibilidade pode estar em outras áreas do relacionamento. Os outros 90% da compatibilidade tem a ver com valores. Vocês têm valores em comum? Compatibilidade é uma questão muito importante. Também foi abordada a questão da compatibilidade de papéis, a definição de papéis e responsabilidade dentro do relacionamento. Como vocês definem o papel do homem, da mulher, do pai, da mãe, na família? Vocês estão de acordo quanto a essas definições? Se não estão, então vocês têm grandes chances de incompatibilidade. Se vocês dois são crentes em Jesus e creem que toda a ideia de família e casamento foi de Deus, então é a Bíblia, é a palavra de Deus que definirá o papel de cada um. Se vocês concordam nisso, as chances de haver compatibilidade entre vocês quanto à definição de papéis aumentam. O último texto que vimos foi o de 1 Pedro, no final do capítulo 2 até o versículo 7 do capítulo 3. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Esse texto é muito importante para essa questão de definição bíblica de papéis no casamento. Primeiro, porque mostra que tanto Pedro como Paulo fazem um paralelo entre Cristo e a igreja no casamento. O Cristo e a igreja e o casamento. O último versículo do capítulo 2 de 1 Pedro fala sobre Cristo ser o pastor das nossas almas. Paulo, em Efésios, capítulo 5, e Pedro usam o mesmo paralelo quando falam sobre o casamento. Mulheres, vocês são a igreja. Homens, vocês são Cristo. A passagem de 1 Pedro também é importante porque dá instruções para a mulher que está vivendo com um marido que não obedece à palavra. Esse é um ponto que sempre levanta dúvidas. Elas acham o ensinamento bíblico lindo e maravilhoso. Mas e se o cônjuge não é crente, hein? Bem, quando isso acontece, o negócio fica mais difícil. Uma vez, em uma das minhas aulas, disse que os romanos tinham um costume muito cruel. Aliás, eles tinham muitos costumes cruéis, né? Se você matasse alguém, eles acorrentavam você ao corpo da pessoa assassinada durante meses. Dá para imaginar que situação horrorosa. Uma senhora que acabou me procurando depois da aula, ela me disse: "É assim que me sinto em relação ao meu marido. Como se estivesse acorrentado a um cadáver." Uau! Ele não teme a Deus e eu me sinto presa a ele, sem saída. Sinto-me como se estivesse presa a um cadáver.
Eu não sei se é tão ruim assim, mas deve ser difícil estar casada com um incrédulo. O que uma mulher nessa situação deve fazer, hein? Creio que a Bíblia seja uma rua de duas mãos. O que Pedro diz que essa mulher deve fazer pode ser invertido. Se virássemos a mesa, funcionaria para o homem também. Como lidar quando um dos cônjuges não é convertido, hein? O texto de 1 Pedro também é muito importante por dar um conselho matrimonial e mostrar que a Bíblia é muito direta e objetiva. Ela isola o homem e a mulher e fala com cada um deles individualmente. É uma abordagem bem realista, porque mostra à mulher que existe alguma coisa que ela pode fazer. A mulher não consegue fazer muita coisa no homem. Perceba que depois que Pedro identifica o problema, ele não se dirige mais ao homem. Se o problema é com a mulher, ele conta a ela o tipo de mulher que ela pode ser pela graça de Deus. Isso é prático e realista. A natureza humana gosta de fazer diferente, por isso não é prática. O homem é especialista no que está errado com sua mulher ou com a mulher dele. Conheço homens que são especialistas no que está errado com suas esposas. Também esposas que são especialistas no que está errado com seus maridos. Isso não ajuda em nada, não leva a lugar nenhum. Você não é responsável pelo seu cônjuge. Cada um é responsável por si mesmo. Você não será julgado pelos atos dele. De acordo com as Escrituras, no julgamento seremos responsáveis por nós mesmos, não pelos nossos cônjuges. A Bíblia é um exemplo de aconselhamento matrimonial, mostrando que devemos primeiro isolar as duas pessoas que formam o casal. E o texto, de maneira bem prática, fala daquele marido que não obedece à palavra, referindo-se ao marido crente ou incrédulo que não está fazendo como deveria fazer. Quantos de vocês conhecem homens assim? Quantos homens você conhece que sempre fazem aquilo que devem fazer? Estão vendo? Há muitas mulheres nessa situação de 1 Pedro. E esse texto dá um conselho muito prático para a mulher. Pedro diz que se o homem não toma sua devida posição, você não deve ficar dando sermão nele até que ele faça o que tem que fazer. Ele deve ser ganho sem palavras. Esse é um conselho muito bom. O que vai desafiar o homem a tomar posição será ver que você está na sua devida posição. Conheci um homem que era teimoso como ele só. Quando finalmente ele se converteu, ouvi dele: acho que seria maravilhoso se eu e você fôssemos como minha mulher é. É assim que funciona. Pedro está dizendo para a mulher que vive nessa situação: a única coisa que pode funcionar é ficar calada e ganhar seu marido pelo seu procedimento. Pedro não está dizendo que vai funcionar sempre. O homem tem liberdade de escolha. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Isso implica que uma das nossas características é a liberdade de escolha. Portanto, o homem tem uma vontade própria. Ele pode escolher. Não importa a sua opção, o conselho de Pedro é o mesmo. A mulher deve ficar na sua posição. Também já vi homens passando por essa situação e o conselho é o mesmo: não deem sermões. Uma vez disse para um homem: deixe sua Bíblia embaixo da poltrona da sala e só pegue nela quando sua mulher não estiver vendo. Ela pode se sentir ameaçada. Se ela ouvisse lendo a Bíblia, acharia que ele estava ficando louco. Também nunca fazíamos estudos bíblicos na casa deles. Era a filosofia do deixa quieto. Durante 3 anos ele viveu assim e finalmente ela se converteu. Esse tipo de conselho é uma rua de duas mãos. É por isso que esse texto bíblico é tão importante. Outra razão pela qual este texto é importante é porque ele trata da questão da definição de papéis. Nele, a questão do papel da mulher é abordado, bem como em outro texto que veremos a seguir. Mas antes, o versículo 7 deste capítulo trata da definição de papel do homem. No capítulo 5 de Efésios, vimos que o papel de marido e pai é um verdadeiro desafio. Na verdade, é um desafio impossível sem a graça sobrenatural do nosso Deus. Se Deus não ajudar você, você não cumprirá o papel do homem definido no capítulo 5 de Efésios. Ame como Cristo amou, entregue-se como Cristo se entregou. Seja para sua esposa como Cristo foi para a sua igreja. Será que o homem é capaz de fazer alguma coisa sem ajuda sobrenatural? Será que você vai ser como Cristo sem ajuda sobrenatural? Se quando dizemos Cristo é a nossa esperança de glória,
Como está escrito em Colossenses 1:27, não é da boca para fora, é a realidade da nossa vida. Então, é possível simplesmente dizer para você ser como Cristo para sua mulher, porque Cristo está em você. E se Cristo está em você, você tem o poder dele e através dele pode amar sua esposa como ele amou a igreja. É assim que funciona. Efésios 5 diz que o homem deve apresentar sua mulher como Cristo apresenta a igreja. Você deve apresentá-la à sua esposa como se estivesse apresentando-a pela primeira vez. Como você a apresenta? Paulo diz em Efésios 5, se o homem ama sua mulher como Cristo e ele é para ela como Cristo, ele vai querer apresentá-la sem rugas, nem mancha, ou qualquer outra coisa. Em outras palavras, ele está comprometido com o bem-estar dela em todos os sentidos, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente e fisicamente. Ele quer satisfazê-la completamente. Sempre fico impressionado com um homem que se preocupa com o que sua esposa vai fazer quando o ninho ficar vazio, quer dizer, quando os filhos já crescidos saírem de casa. Ela talvez não esteja preparada e ele então a encoraja a estudar e se formar para que tenha uma profissão depois que as crianças crescerem. É assim que o homem que pensa em sua esposa faz. Ele pensa consigo mesmo, eu quero que ela se realize. Quero que minha esposa se realize. Você percebe? Esse deve ser o papel do homem. Quero acrescentar mais alguns pontos. Quero ler 1 Pedro 3, 7, para todos os homens. Diz assim, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Homens, vocês estão vendo a definição de papel para vocês nesse texto? A expressão do mesmo modo remete aos últimos versículos do capítulo 2. O que isso quer dizer? Como Cristo e a igreja. Essa é a parte fundamental na definição do papel do homem e da mulher. Vamos ver alguns pontos bem práticos. Pedro é um velho pastor abrindo seu coração e falando de sua experiência. Ele está falando para esses homens crentes. Convivam com elas. Você pode achar até ridículo dizer isso para um homem casado, afinal foi para isso que você se casou, não? Para poder conviver com ela, mas não é ridículo, não. Lembro-me que na época em que eu estava namorando minha mulher, tinha uma música da época que dizia mais ou menos assim, duas pessoas que no fim da noite são apaixonadas demais para se despedirem. Essa música era muito tocada. Uma das razões pelas quais minha esposa e eu nos casamos foi para que pudéssemos viver juntos. Fico impressionado com certos homens, inclusive homens cristãos, que acham qualquer desculpa imaginável para fugir de casa, para estar em qualquer lugar menos em casa. Lembram-se daquela mulher que jogou o troféu do marido contra seu carro quando ele estava saindo de casa? O que ela estava tentando falar para ele? Por que você não fica mais comigo? Será que o jogo de futebol é mais importante? O futebol é mais importante do que eu? Aí ela pegou e jogou o troféu dele, o troféu que ele tinha ganho no jogo de futebol. E ele ainda não entendia por que ela tinha feito isso. Pois é, o tempo passa e já é hora de encerrarmos mais esse programa. Mas no próximo programa veremos o que é realmente uma mulher ideal, o que é confiança e respeito. Você ficará surpreso com algumas ideias bíblicas sobre esses aspectos do casamento. Então esteja conosco. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Vivemos em uma sociedade profundamente influenciada pelo pós-modernismo.
estamos na era das muitas ideias, conceitos e valores. Como viver em família nesta era? Como criar filhos nesta época, quando parece que eles é que sabem de tudo? O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família. Vamos ao programa de hoje com o pastor Edson Bruno. Estamos de volta para mais um Encontro com a Palavra e como é bom estarmos juntos. Fique atento, no final do programa, damos aí o nosso endereço para que você possa nos escrever. Escreva-nos, será muito importante. Casamento e família. Em nosso último encontro falávamos do papel do homem e do papel da mulher no relacionamento a dois. Vimos como Pedro aprofunda a comparação do relacionamento entre Cristo e sua igreja. Quando paramos o nosso último programa, falávamos sobre homens que por várias razões não gostam de estar em casa. Salomão, o homem mais sábio do mundo, no livro de Eclesiastes, diz: "Percebi que tudo foi inútil e correr atrás do vento." Há homens que têm grandes quantias de dinheiro no banco e ainda assim trabalham 18 ou 20 horas por dia. Eles não têm filhos nem esposa que possam usufruir tudo o que têm. Por que vivem assim? Por que um homem torna-se viciado no trabalho? Eu respondo: por vaidade. Mas como Salomão diz, é inútil. Alguns homens se justificam dizendo que tem que colocar pão na mesa. Não tem problema nenhum em colocar pão na mesa. No fundo, esses homens não querem ficar em casa. Preferem estar em qualquer outro lugar, menos em casa. Por isso não é absurdo o que Pedro disse em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 7. Sejam sábios no convívio com suas mulheres. Ele quer dizer, fique em casa, procure se sentir bem ali. No casamento, as pessoas deveriam se sentir bem, umas com as outras. Pedro está dizendo que é assim que os maridos devem ser. Ele diz: sejam sábios no convívio. É necessário ter sabedoria para conviver com uma mulher. É necessário conhecê-la e compreendê-la. Quanto você conhece sua esposa, hein? Se numa situação de emergência, por exemplo, num hospital, fosse necessário que você desse dados médicos sobre sua esposa, você saberia passar essas informações? Quanto você sabe de sua esposa? Será que você a conhece bem mesmo? Esse é o desafio de Pedro, que você viva bem com ela, que tenha sabedoria, que a conheça bem, que conviva em casa com ela, que a compreenda e a conheça profundamente. Como já disse antes, em geral, os homens conhecem muito pouco sobre as mulheres. Também sabem muito pouco sobre suas próprias esposas. Mas quando Pedro dá a definição do papel do homem, diz que ele deve ser sábio no convívio com ela. A seguir ele diz: tratem-nas com honra. Honre sua mulher. O que significa isso? No final da carta de Efésios, Paulo diz a mesma coisa para as mulheres. Ele disse: a mulher trate o marido com todo o respeito. Algumas mulheres costumam falar mal de seus maridos. Ele? Se antes de se casar eu soubesse tudo o que eu sei dele. Isso não é respeitar o marido. Respeite o seu companheiro. O mesmo se aplica ao homem. O marido deve honrar sua mulher. Uma vez perguntei a uma mulher se ela respeitava o seu marido e ela respondeu: ele? Se a gente pudesse tirar alguma coisa boa de tudo que ele fala, de vez em quando ele fala alguma coisa que preste. A mulher criticava tudo que aquele homem falava. Era evidente que ela não respeitava o marido, não respeitava o que ele dizia, ignorava a opinião dele, não tinha a menor confiança nele. É claro que também há homens que fazem a mesma coisa com suas mulheres. No Evangelho de João, quando Jesus se encontra com Simão Pedro pela primeira vez, ele dá um lindo exemplo. Ele diz a Pedro: você é Simão, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. O interessante é que Cefas quer dizer pedra, o que indica estabilidade. Só que Pedro podia ser qualquer coisa, menos pedra. Como ele era instável! Mas quando Jesus o encontrou, o Senhor instabilidade, ele chamou Pedro de pedra. Durante anos, Pedro foi chamado pedra e depois, no livro de Atos, ele é uma pedra, finalmente, uma pedra. Ele não é a pedra sobre a qual a igreja está construída. Pedro explica isso em suas cartas, mas ele é pedra, é sólido. Tente fazer isso com seus filhos, sua esposa, seu marido. As pessoas têm a tendência de viverem de acordo com o que ouvem sobre si mesmas.
O famoso ator americano John Wayne disse que devemos chamar um homem pelo nome que ele quer ser chamado. Isso é um bom conselho? É bom. Como ele quer ser chamado, hein? O que ele quer ser? Você acredita nele, o respeito suficiente para chamá-lo pedra, mesmo que ele não seja, e ainda dizer, eu acredito em você? Pedro também diz aos maridos para honrar suas mulheres pelo fato de serem mais frágeis, para honrar a fragilidade delas. Em todo mundo vemos o homem explorando a fraqueza da mulher. Em culturas primitivas também vemos isso. Algumas pessoas dizem que Paulo não valorizava as mulheres. Pelo contrário, Pedro e Paulo enalteciam as mulheres. O ensino do Novo Testamento entre povos de cultura primitiva tem revolucionado essas culturas, pois os ensina a honrar e a valorizar suas mulheres, a não explorar a fragilidade feminina. Este é um pensamento revolucionário em muitas culturas espalhadas pelo mundo. E você? Você honra sua esposa? Acho que vem daí a base para a palavra cavalheirismo. Cavalheirismo é um homem honrar a fragilidade de uma mulher. Para mim parece irônico pensar em honrar minha mulher como a parte mais frágil. Se você olhar para mim e para minha mulher, qual dos dois parece ser o mais fraco, hein? As mulheres são as mais fortes em vários pontos, mas em outros elas não são tão fortes, e os homens podem explorá-las, e é isso que muitos fazem. Muito bem, voltando à questão da definição do papel da mulher, eu gostaria de ler o texto do capítulo 31 do livro de Provérbios. Diz assim, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa do que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela lhe faz bem e nunca mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Esse texto fornece de maneira muito bonita as características do papel da mulher. Logo no primeiro versículo o texto fala do seu valor. Em nossa cultura ouvimos que a maneira da mulher ser valorizada é tendo as mesmas funções do homem e fazendo o que o homem faz, e ainda melhor do que ele. Francamente, acho que esse raciocínio não vem de Deus. Em nosso primeiro estudo sobre família, dissemos que se duas pessoas fossem exatamente iguais, uma delas seria descartável. Essa diferença entre os papéis do homem e da mulher não deve ser combatida, antes celebrada. Muito bem. No que então está baseado o valor da mulher, hein? Esse texto que você acabou de ouvir e outros que já lemos afirmam que a mulher completa o homem. Portanto, uma das maneiras pelas quais a mulher é valorizada é através do seu marido. Por causa dela, ele se assenta à porta da cidade, que é o tribunal. Ele é como um juiz, você percebe? O valor da mulher será avaliado pelo que o marido dela é. A mulher deve complementar o homem e ajudá-lo a ser a rocha, mesmo que não acredite que possa ser uma. O conselho de 1 Pedro capítulo 3 é muito sábio, porque ele está dizendo à mulher que ela não conseguirá o ideal para si mesma até que seu marido posicione-se no lugar dele.
Se ele não se posicionar, você vai ter que fazer a parte dele. E é melhor para os dois que o homem assuma sua posição e a mulher a dela. Portanto, a melhor coisa que a mulher tem a fazer é cumprir o seu papel, calar-se, ser dócil e tranquila, enfim, ficar no seu lugar. Daí então, se o homem tomar a posição dele, você e seus filhos usufruirão o ideal. A lei para a família e casamento é feita de certas cláusulas, com cada um, homem e mulher, para assumirem os seus papéis. Isso cabe aos filhos também. A mulher cabe completar o marido e seu valor estará refletido na vida do seu marido, na espiritualidade, na satisfação e na realização profissional dele. Não quero dizer com isso que, se ele não for um homem espiritual ou não for bem-sucedido, a culpa disso seja da mulher. Não é isso que estou dizendo, nem quero dizer que isso esteja implícito. Mas, de certa forma, o valor da mulher está refletido na vida do seu marido. Antes de continuarmos, gostaria de destacar outra função que os cônjuges devem ter dentro do casamento: o altruísmo. Estamos na geração do eu, que tem um discurso muito conhecido, né? Eu vou fazer do meu jeito, se ele quiser, ele faz do jeito dele, ele pode fazer o que quiser, isso é problema dele. Eu vou cuidar das minhas coisas e não vou ficar me dedicando a satisfazê-lo nem completá-lo. Tenho que cuidar da minha vida. Essa é a filosofia de muitas mulheres hoje. Acontece que o valor da mulher é medido também pelo lugar que seu marido ocupa. E seus filhos vão se levantar e a elogiarão. A mulher forma indivíduos. Será que há função na sociedade mais importante do que essa? Formar pessoas, indivíduos? Que função importante, não é mesmo? Em um dia das mães, anos atrás, meus filhos deram um quadro para minha esposa com os seguintes dizeres: daqui a 100 anos não terá nenhuma importância qual era o valor da minha conta no banco, nem da casa em que morei, nem do carro que tive. Mas alguma coisa será diferente porque eu fui importante na vida de uma criança. Ser formadora de pessoas de caráter, de indivíduos, gerar uma criança, nutri-la, estar presente em sua vida, isso requer um chamado muito importante. E me entristece ver que essa função é tão menosprezada, é tão desvalorizada. A sociedade valoriza a mulher que tem uma profissão. Não acho que seja errado uma mulher ter sua profissão. Essa é uma questão muito individual. O que quero dizer é que realmente a mulher tem um valor espetacular dentro da sua casa. Vamos ter que ficar por aqui hoje e até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Você sabia que os pais são os sacerdotes do lar? Eles devem não somente falar de Deus para os filhos, mas principalmente falar de seus filhos para Deus. O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família e hoje quer nos ensinar algo a mais para vivermos uma vida de constante vitória em família. Vamos a mais um estudo do Dr. Dick Woodward com o Pastor Edson Bruno. É maravilhoso estarmos juntos para mais um Encontro com uma Palavra. Seja muito bem-vindo, hein? A Bíblia é a melhor fonte de conhecimento sobre nós mesmos e sobre nossos relacionamentos, porque revela a vontade de Deus para nossas vidas. Por isso temos mergulhado no que ela fala sobre casamento e família.
Na última oportunidade, estudamos os papéis do homem e da mulher no casamento e como podemos cumpri-los abordando o segundo elo do casamento, a compatibilidade. Dando continuidade a nosso estudo, falaremos sobre o próximo elo, o amor. Falar de amor ou do elo do amor é falar de um dos maiores problemas e, ao mesmo tempo, uma das maiores forças do casamento. Será que podemos resumir o grande problema do casamento na palavra egoísmo? É bom falarmos desses elos do casamento, da compatibilidade, do amor, porque é isso que está faltando em nossa cultura. O amor tem sido menosprezado. Já contei aqui que um dia, quando era menino, perguntei à minha mãe: se você pudesse fazer tudo outra vez, teria tido todos esses filhos? Minha mãe teve 11 filhos. Ela respondeu: eu teria, mas antes decidiria por não viver para mim mesma. Isso atinge em cheio a geração do eu. Pare um pouco e pense no que Jesus falou. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida. Esse é o maior amor que existe e o tipo de amor que você vê na definição do papel do homem cristão. O amor é o centro de tudo. Amar como Jesus amou, dar como ele deu, ser como ele é. Amar está no centro da função da mulher. Ela se sacrifica para completar seu marido e seus filhos. Isso é amor. É você entregar sua vida por outra pessoa. Chamo isto de a dinâmica da unidade. A comunicação é a ferramenta que mantém a unidade. A compatibilidade é a evidência da unidade. O amor é a dinâmica da unidade. É o que impulsiona o relacionamento que o mantém caminhando. É o que você encontra no centro do casamento. Se não houver amor, não é um casamento cristão. Está longe de ser. O amor deve estar no centro de todo casamento cristão. Como já dissemos, quando demos uma visão panorâmica desses elos, precisamos definir o que é amor. Durante todos esses anos trabalhando com aconselhamento, tenho perguntado aos casais o que eles querem dizer quando dizem "eu te amo". É impressionante a dificuldade que os homens têm para encontrar as palavras que expressem o que pensam. Quando somos jovens e nos casamos, não sabemos o que significa amor. Quando o moço diz para sua noiva "eu te amo", ele provavelmente está querendo dizer "eu me amo e quero você". É isso que ele quer dizer com sua declaração de amor. Essa não é uma situação muito segura para uma mulher, porque pode ser que mais tarde ele encontre alguém que satisfaça suas necessidades melhor do que ela, principalmente depois que ela ficar grávida e tiver filhos. Se essa é a definição de amor para o homem, então o casamento dele é muito inseguro. Qual é a sua definição de amor, hein? Quero compartilhar com você a melhor definição de amor já feita. Tenho certeza que você já ouviu. 1 Coríntios, capítulo 13, provavelmente é uma das mais bonitas definições de amor. Falar de amor não era o objetivo principal do apóstolo Paulo quando ele escreveu este capítulo. Ele estava falando sobre dons espirituais. No meio de sua explicação, ele faz essa abordagem sobre o amor e, bem no meio do capítulo, dá uma definição. Nos 3 primeiros versículos deste importante capítulo, Paulo diz que o amor é insubstituível e absolutamente incomparável. Os dons espirituais eram um assunto muito importante para os cristãos e Paulo cita o dom de línguas. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ele fala do dom de profecias, do conhecimento, da fé, de dar e conclui: se não tiver amor, nada disso me valerá. Nada pode substituir o amor na sua vida por causa do que o amor é. No final do capítulo ele diz que há 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. A esperança é importante porque leva à fé. A fé é importante porque leva você a Deus. Mas o amor, diz Paulo, quando você descobre o amor, não descobre alguma coisa que o leva a Deus. Você já está lá. É isso que Deus é. E é por isso que o amor é insubstituível e incomparável. De acordo com o teólogo Henry Drummond, nos versículos 4 a 7,
O Espírito Santo, através da inspirada capacidade intelectual do apóstolo Paulo, passa o conceito de amor, revelando um conjunto de virtudes do amor. Encontramos nesse texto as 15 virtudes e, se você examiná-las, terá uma visão detalhada do amor. É o amor posto em ação, em atitudes. É como se Paulo estivesse falando que se você tiver um amor do qual ele está falando, se comportará daquela maneira. Tenho certeza que você já conhece esse texto, por isso vou compartilhar algo com você. Há alguns anos fiz um estudo dessas 15 virtudes. Fiz um estudo detalhado do amor, analisando o significado de cada uma dessas virtudes na língua original. Depois de estudar essas virtudes, temos uma compreensão mais detalhada do amor. Eu quero desafiá-lo a fazer uma coisa. Pense no seu cônjuge enquanto fazemos o estudo dessas virtudes que formam o amor, a dinâmica da unidade. Não pense em você. Depois de estudar a família e o ser humano por tantos anos, fico impressionado como algumas coisas que as pessoas fazem realmente são incríveis. As pessoas têm a incrível capacidade de inverter as coisas. Anos atrás, nossa filha mais velha ainda era pequena e estava causando problemas no berçário da escola dominical. Só que as pessoas não me falavam nada, porque eu era o pastor. Um dia, depois de deixá-la na classe, fiquei por ali para tentar dar uma olhada no que estava acontecendo, sem ser percebido. Quando ela entrou, havia uma criancinha brincando com um chocalho dentro daquele chiqueirinho, como dizem por aí, né? Ali dentro daquele lugar onde as crianças ficam, o berçário. Minha filha tomou o chocalho e disse: "Jesus mandou repartir, me dá isso aqui." Ela tirou o brinquedo da outra criança, que começou a chorar, e eu vi que minha filha não estava entendendo bem o que a palavra repartir queria dizer. Mas sabe, nós adultos fazemos a mesma coisa. Quando os adultos estudam essa passagem, começam a se perguntar por que a outra pessoa não as ama da maneira como o texto ensina. Elas não compreendem que amar é repartir e não exigir. Você ama e, como resultado disso, é amado de volta. Portanto, enquanto você estiver fazendo esse estudo minucioso do amor, não pense em como seu cônjuge deveria amar você. Pergunte-se se você está amando seu cônjuge como deveria. Vamos lá. Quando o texto diz que o amor tudo sofre, usa uma palavra grega que significa misericordioso, tolerante, que não se vinga. A ideia é de alguém que tem oportunidade de se vingar, mas não o faz. É isso que quer dizer por tudo sofre, o amor tudo sofre. Outra característica do amor é que ele não inveja. Essa expressão não é completa, não fala sobre o compromisso altruísta de uma pessoa por outra. É como se fosse um altruísmo santificado. Será que você tem esse comprometimento fiel com o bem-estar do seu cônjuge? É isso que a expressão não inveja significa no original. O amor não se vangloria. O amor não tem necessidade de impressionar os outros, não se acha o máximo porque interiormente é humilde, não é arrogante. Todas essas definições do amor têm uma dimensão interior e exterior. Exteriormente, o amor não se vangloria porque ele é assim interiormente. Exteriormente, o amor não maltrata. Ele age com polidez, cordialmente, e não de maneira imprópria. Não se ira facilmente, não se melindra. Você não consegue deixar essa pessoa com raiva, nem nervosa. Isso é uma expressão externa de uma característica interna e verdadeira, porque essa pessoa que tem um amor verdadeiro, que não procura seus próprios interesses, não é dominada pela autopiedade. Quando o amor está no coração de uma pessoa, a obstinação dessa pessoa é dosada e, portanto, seu comportamento, seu exterior é cordial, educado e não perde o controle. Exteriormente, essa pessoa não guarda rancor. Não fica registrando tudo que a outra pessoa faz de errado. Em outras palavras, tem uma memória santificada. Você guarda um relatório de todos os erros do seu cônjuge? Puxa, acho isso terrível e creio que mostra que você não tem o amor de Cristo no coração. O inimigo, Satanás, registra tudo, isso sim. Ele registra tudo.
A razão pela qual exteriormente esse amor não guarda rancor é porque interiormente ele não se alegra com a iniquidade, não se agrada com os erros do seu cônjuge. Quando seu cônjuge erra, a pessoa que tem esse amor fica triste, às vezes arrasado, porque ela não quer ver a pessoa que ama errando. Quando o objeto do seu amor erra, a pessoa não espalha, fica quieta. Ela é um confidente santificado, porque interiormente ela se alegra quando o objeto do seu amor acerta, se alegra com a verdade. Quer dizer que se agrada quando a verdade prevalece na vida da pessoa que ama. Agora vamos voltar a Jesus, chamando Pedro de pedra. Você se lembra? Aplique isso na vida do seu cônjuge. Isso quer dizer que você tem fé para ver e acreditar no potencial da pessoa que você ama. Isso faz um bem tão grande às pessoas. E porque a pessoa tem fé para ver o potencial no outro, ela espera com alegria pelo cumprimento daquilo que vê e acredita. E assim, enquanto crê e espera pelo cumprimento daquilo que vê na pessoa amada, suporta tudo, não importa o quanto custe. Paulo diz: o amor tudo suporta. Em grego, essa expressão upomone significa que persevera enquanto crê e espera. Tudo isso é expresso exteriormente porque interiormente a pessoa tem essa confiança. O amor nunca perece. Interiormente a pessoa que ama sabe que o amor que dedica a outra pessoa nunca enfraquece. É como se dissesse constantemente para seu cônjuge: nada do que você disser ou fizer pode me impedir de amar você, porque eu o amo com o amor de Cristo. Depois dessa visão minuciosa do amor, como se estivesse sendo analisado em microscópio, você pode me dizer qual é a sua definição do amor? O conceito que você tem de amor vem da Bíblia ou vem da sua cultura, hein? Pense nisso. Vamos ficando por aqui hoje. No próximo programa vamos falar um pouco mais. Até lá, então. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.